Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando, inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos. É a continuação então da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Está atualizado até a data de hoje, sexta-feira, 13 de setembro de 2019. Vamos à lei. Artigo 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, por intermédio do CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de acidentes. Parágrafo único. O percentual de 10% do total dos valores arrecadados destinados à Previdência Social do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre DPVAT, de que trata a Lei nº 6.194, serão repassados mensalmente ao coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, para aplicação exclusiva em programas de que trata este artigo. Artigo 79. Os órgãos e entidades executivas de trânsito poderão firmar convênio com os órgãos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas neste capítulo. Capítulo 7 da Sinalização de Trânsito. Artigo 80. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinalização prevista neste Código, em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra. Parágrafo 1º. A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN. Parágrafo 2º. O CONTRAN poderá autorizar em caráter experimental e por período prefixado a utilização de sinalização não prevista neste Código. Parágrafo 3º. A responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e nas vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo é de seu proprietário. Artigo 81. Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito. Artigo 82. É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes ou junto a ambos qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização. Artigo 83. A fixação de publicidade ou de qualquer legendas ou símbolos ao longo das vias condiciona-se à prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Artigo 84. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para quem o tenha colocado. Artigo 85. Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, a travessia de pedestre deverão ser sinalizados com faixas pintadas ou demarcadas no leito da via.
Artigo 86. Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas na forma regulamentada pelo CONTRAN. Artigo 86-A. As vagas de estacionamento regulamentado de que trata o inciso 17 do artigo 181 desta lei deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicativas de destinação e com placas informando os dados sobre a infração por estacionamento indevido. Artigo 87. Os sinais de trânsito classificam-se em: inciso 1, verticais; 2, horizontais; 3, dispositivos de sinalização auxiliar; 4, luminosos; 5, sonoros; 6, gestos do agente de trânsito e do condutor. Artigo 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação. Parágrafo único. Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada. Artigo 89. Sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. Inciso 1. As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Inciso 2. As indicações dos semáforos sobre os demais sinais. Inciso 3. As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Artigo 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização, quando esta for insuficiente ou incorreta. Parágrafo 1º. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. Parágrafo 2º. O CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização. Capítulo 8 da Engenharia de Tráfego, da Operação, da Fiscalização e do Policiamento Ostensivo de Trânsito. Artigo 91. O CONTRAN estabelecerá as normas e regulamentos a serem adotados em todo o território nacional, quando da implementação das soluções adotadas pela engenharia de tráfego, assim como padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 93. Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em polo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, e sem que do projeto conste área para estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas. Artigo 94. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado. Parágrafo único. É proibida a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade, salvo em casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente nos padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN. Artigo 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco sua segurança será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito, com circunscrição sobre a via. Parágrafo 1º. A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento. Parágrafo 2º. Salvo em casos de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade por intermédio dos meios de comunicação social com 48 horas de antecedência de qualquer interdição da via, indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados.
Parágrafo 3º. O descumprimento do disposto neste artigo será punido com multa de R$ 81,35 a R$ 488,10, independentemente das cominações cíveis e penais cabíveis, além de multa diária no mesmo valor até a regularização da situação, a partir do prazo final concedido pela autoridade de trânsito, levando-se em consideração a dimensão da obra ou do evento e o prejuízo causado ao trânsito. Parágrafo 4º. O servidor público responsável pela inobservância de qualquer das normas previstas neste e nos artigos 93 e 94, a autoridade de trânsito aplicará multa diária na base de 50% do dia de vencimento ou remuneração devida enquanto permanecer a irregularidade. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos! Continuação do Código de Trânsito Brasileiro, artigo 96. Bom, hoje é sexta-feira, 13 de setembro de 2019, então a presente lei está atualizada até a data de hoje. Continuação. Artigo 96, capítulo 9 dos veículos. Seção 1, disposições gerais. Os veículos classificam-se em: inciso 1, quanto à tração: automotor elétrico de propulsão humana, de tração animal, reboque ou semi-reboque. Inciso 2, quanto à espécie: a linha A, de passageiros: 1. Bicicleta, 2. Ciclomotor, 3. Motoneta, 4. Motocicleta, 5. Triciclo, 6. Quadriciclo, 7. Automóvel, 8. Micro-ônibus, 9. Ônibus, 10. Bonde, 11. Reboque ou semi-reboque, 12. Charrete. A linha B, de carga: 1. Motoneta, 2. Motocicleta, 3. Triciclo, 4. Quadriciclo, 5. Caminhonete, 6. Caminhão, 7. Reboque ou semi-reboque, 8. Carroça, 9. Carro de mão. A linha C, misto: 1. Caminhoneta, 2. Utilitário, 3. Outros. A linha D, de competição. A linha E, de tração: 1. Caminhão-trator, 2. Trator de rodas, 3. Trator de esteira, 4. Trator misto. A linha F, especial. A linha G, de coligação. Inciso 3, quanto à categoria: a linha A, oficial. A linha B, de representação diplomática de repartições consulares de carreira ou organismos internacionais, acreditados junto ao governo brasileiro. A linha C, particular. A linha D, de aluguel. A linha E, de aprendizagem. Artigo 97. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação serão estabelecidos pelo CONTRAN em função de suas aplicações. Artigo 98. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica. Parágrafo único. Os veículos e motores novos ou usados que sofrerem alterações ou conversões
são obrigados a atender aos mesmos limites e exigências de emissão de poluentes e ruídos previstos pelos órgãos ambientais competentes e pelo CONTRAN, cabendo à entidade executora das modificações e ao proprietário do veículo e a responsabilidade pelo cumprimento das exigências. Artigo 99. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. O excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem ou pela verificação de documento fiscal, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. Será tolerado um percentual sobre os limites de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias, quando aferido por equipamento na forma estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo 3º. Os equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem de veículos serão aferidos de acordo com a metodologia e na periodicidade estabelecidos pelo CONTRAN, ouvido o órgão ou entidade de metrologia legal. Artigo 100. Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com lotação de passageiros com peso bruto total, ou com peso bruto total combinado com o peso por eixo superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora. Parágrafo 1º. Os veículos de transporte coletivo de passageiros poderão ser dotados de pneus extra-largos. Parágrafo 2º. O CONTRAN regulamentará o uso de pneus extra-largos para os demais veículos. Parágrafo 3º. É permitida a fabricação de veículos de transporte de passageiros de até 15 metros de comprimento na configuração de chassi 8x2. Artigo 101. Ao veículo ou combinação de veículos utilizado no transporte de carga indivisível que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, poderá ser concedida pela autoridade, com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias. Parágrafo 1º. A autorização será concedida mediante requerimento que especificará as características do veículo ou combinação de veículos e de carga, o percurso, a data e o horário do deslocamento inicial. Parágrafo 2º. A autorização não exime o beneficiário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou combinação de veículos causar à via ou a terceiros. Parágrafo 3º. Aos guindastes autopropelidos ou sobre caminhões poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo de 6 meses, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias. Artigo 102. O veículo de carga deverá estar devidamente equipado quando transitar de modo a evitar o derramamento da carga sobre a via. Parágrafo único. O CONTRAN fixará os requisitos mínimos e a forma de proteção das cargas de que trata este artigo, de acordo com a sua natureza. Seção 2 da segurança dos veículos. Artigo 103. O veículo só poderá transitar pela via quando atendidos os requisitos e condições de segurança estabelecidos pelo Código e em normas do CONTRAN. Parágrafo 1º. Os fabricantes, os importadores, os montadores e os encarroçadores de veículos deverão emitir certificado de segurança, indispensável ao cadastramento do RENAVAN, nas condições estabelecidas pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. O CONTRAN deverá especificar os procedimentos e a periodicidade para que os fabricantes, os importadores, os montadores e os encarroçadores comprovem o atendimento aos requisitos de segurança veicular, devendo para isso manter disponíveis
a qualquer tempo os resultados dos testes e ensaios dos sistemas e componentes abrangidos pela legislação de segurança veicular. Artigo 104. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle, de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN, para os itens de segurança e pelo CONAMA, para emissão de gases poluentes e ruído. Parágrafo 5º. Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído. Parágrafo 6º. Estarão isentos da inspeção de que trata o caput durante 3 anos a partir do primeiro licenciamento os veículos novos, classificados na categoria particular, com capacidade para até 7 passageiros, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não envolvam em nenhum acidente, com danos de média ou grande monta. Parágrafo 7º. Para demais veículos novos, o período de que trata o parágrafo 6º será de 2 anos, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta. Artigo 105. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN. Inciso 1. Cinto de segurança, conforme a regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé. Inciso 2. Para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de 10 lugares, e os de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg, equipamento registrador instantâneo inateorável de velocidade e tempo. Inciso 3. Encosto de cabeça para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 5. Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 6. Para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais e espelho retrovisor do lado esquerdo. Inciso 7. Equipamento suplementar de retenção, airbag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. Parágrafo 1º. O CONTRAN disciplinará o uso dos equipamentos obrigatórios dos veículos e determinará suas especificações técnicas. Parágrafo 2º. Nenhum veículo poderá transitar com equipamento ou acessório proibido, segundo o infrator, sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas neste Código. Parágrafo 3º. Os fabricantes, os importadores, os montadores, os encarroçadores de veículos e os revendedores devem comercializar os seus veículos com os equipamentos obrigatórios definidos neste artigo e com os demais estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 4º. O CONTRAN estabelecerá o prazo para atendimento do disposto neste artigo. Parágrafo 5º. A exigência estabelecida no inciso 7 do caput deste artigo será progressivamente incorporada aos novos projetos de automóveis e dos veículos, deles derivados, fabricados, importados, montados ou encarroçados a partir de 1º do ano, após definição pelo CONTRAN das especificações técnicas pertinentes e do respectivo cronograma de implantação e a partir do 5º ano, após esta definição, para os demais automóveis 0 km de modelos ou projetos já existentes e veículos deles derivados. Parágrafo 6º. A exigência estabelecida no inciso 7 do caput deste artigo não se aplica aos veículos destinados à exportação.